nosso terceiro painel fala de crédito do futuro, consumo, relacionamento e valor no novo mercado financeiro. Como debatedor, eu gostaria de convidar ao palco ele que possui 25 anos de mercado, com passagens pelo Citi e Seconsud, Bradesco, viveu e trabalhou nos Estados Unidos e na Costa Rica. Antônio Paulo Conde, CFO Brasil Corpay. Tudo bem? Tudo jóia, pode sentar. Compondo também esse palco, ele que tem 22 anos como executivo de bancos e 7 anos como cofundador e diretor da Associação TRE Investindo com Causa, fã da dança, entre o orçamento e a meditação. Marcos Pedotti, cofundador e diretor executivo da TRE Investindo com Causa. Executivo sênior, com mais de 30 anos de experiência no setor financeiro, com atuação internacional em negócios B2C e B2B, gestão de risco, crédito, inovação e desenvolvimento de novos negócios. CEO da ConnectCar, Ricardo Caoro. Seja bem-vindo, Ricardo. E como mediador desse painel, convidamos ao palco ele, engenheiro pelo ITA, publicitário pela EPA, pioneiro, curioso e apaixonado por inovação, tecnologia e por temas tão diversificados como IA, crédito, Big Data, fitoterapia, analytics, astrologia, esportes, marketing, história, machine learning. Acredita que sempre existe um jeito mais simples e mais eficiente de fazer as coisas. CEO da WRSJ Consultoria, Valdomiro Rodrigues. Pessoal, boa tarde. Primeiro, a gente quer agradecer vocês por terem escolhido o nosso painel, né? A gente tem outros 2 painéis aqui do lado, que também são ótimos, mas obrigado por vocês escolherem o nosso painel. E agradecer também o Fernando Manfio e toda a equipe da MoveOn, né, que nos deu apoio e que todo ano eles promovem esse fórum, que é, sem dúvida, o evento mais importante de crédito. Aí eu quero agradecer os convidados, os 3 convidados, tá? E aí vamos falar do painel. Tá? O tema principal do painel seria o crédito no futuro. Mas aí o grupo, a gente resolveu fazer um negocinho mais amplo, né? Por que futuro? Mas a gente aprende com o passado, com os erros e acertos do passado. Então o painel está estruturado desse jeito que está aqui. A gente vai estar falando, né? Cada convidado vai estar falando de um player, os mais importantes, o tomador, o credor e a parte do... Já fiz um desastre aqui. E o regulador, olhado nas 3 épocas, no passado, no presente e no futuro. Então eu começo falando do tomador do passado. Eu já ia esquecendo aqui, né? Quando eu estava subindo, eu falei com o Fernando, tá? E aí o Fernando me contou uma notícia maravilhosa que eu tenho que dar aqui para vocês. O Fernando conseguiu falar com o Trump, e aí o Trump prometeu que nas próximas 2 horas ele não vai estar em guerra com a China, nem com o Irã, nem com a Rússia. Então, vocês não precisam, você pode ficar tranquilo, não precisa ficar olhando para a telinha do celular, tá? Pode olhar para o telão em vez de ficar olhando para a telinha. Então, nós vamos fazer esse pacto, né? De ninguém ficar olhando para o celular, a gente aproveitar essa oportunidade que só o Fernando conseguia, de trazer esses 3 caras, tá? CEOs que largaram as suas empresas e vieram aqui, e eu quero muito aprender com eles, tá? Bom, voltando para o painel, que eu vou falar do tomador no passado, contar um pouquinho da história rapidíssimo, né? O tomador no passado era um cara, assim, no passado o crédito era mais difícil, né? Então era um cara que ele se submetia a certas coisas que hoje em dia não, né? O cara, ele ia com um monte de papelada, de documento,
numa agência bancária, fisicamente numa agência bancária, numa financeira ou numa área de crédito do varejo, tá? Levava os documentos, passava um monte de telefone, e o cara que ia conceder crédito ligava para a mulher dele, para a sogra, para o cunhado, para o empregador, tá? Para fazer confirmação de dados. Era aquela história. E aí ele estava interessado em antecipar uma compra. Ele não tinha grana, aí ele pediu crédito para antecipar uma compra. Tá? Ele se preocupava em não ter o nome sujo, né? E aí ele só queria, normalmente era um assalariado, ele só queria saber se aquela prestação que ele ia pagar cabia no bolso dele. O pessoal antigamente não tinha muita noção de juros, de prazo, cabia no bolso, tudo bem. Foi aprovado? Pô, que sorte, né? Então, tudo bem. AP, e hoje, como é que está isso, né? Como é que está o tomador atualmente? Olá, boa tarde a todos. Valdo, acho que mudou bastante, né? O primeiro ponto eu acho que é super importante no perfil do tomador de hoje é o tema da conveniência. Então, assim, o mundo de hoje, ninguém mais quer ter muito trabalho, muita dor de cabeça, muitas barreiras para conseguir alguma coisa. Você quer no celular, no aplicativo, você quer imediatamente. Então, acho que esse ponto que no passado já coube, né? Já tem, acho que há algum tempo que não se consegue mais dar crédito desse jeito. E o outro tema que eu acho que é mais importante ainda é o imediatismo, né? O imediatismo é você pedir Uber e aparece ali 9 minutos para chegar seu Uber, e aí a primeira coisa que você faz é o quê? Você cancela, né? Você cancela e pede outro, vai para o 99, porque... Alô? Voltou? Ninguém mais quer esperar 9 minutos por um carro. Mas no passado você já ficou dando volta no quarteirão procurando ponto de táxi ou esperando o táxi chegar porque você ligou no ponto e ele vai te buscar. Então, assim, esse imediatismo mudou demais e o crédito, ele precisa acontecer online, né? Não existe mais espaço para uma decisão de crédito que demore horas, né? Nem dias, nem vou falar de dias, mas de horas, né? E você pode ter certeza que se você ficar esperando a decisão, se você tiver processo de crédito e seu cliente estiver esperando 2 horas para ter uma resposta, a chance de você estar caindo na armadilha da seleção adversa é muito grande. Então, acho que essas são as duas principais coisas que eu vejo presentes aí no tomador de hoje. Vamos dar uma olhadinha, então, agora falar um pouquinho do credor, né? Como é que era esse credor no passado. No passado, tinham poucos bancos, né? Os bancos cobravam um spread alto, né? E tinha uma coisa que o pessoal chamava de assimetria de informação. Os bancos não tinham muita informação sobre os tomadores. O birô de crédito é um birô com informações negativas, né? Então tinha essa assimetria, né? O cara julgava o crédito em função de um lado negativo do tomador, né? O credor passou a usar modelos preditivos, mas usava o algoritmo que dominava na época era a regressão logística, né? Que não era tão poderoso assim. E o foco do credor depois estava em recuperar a grana, recuperar o dinheiro, não recuperar o cliente. E Pedote, e hoje como é que está isso? Acho que bastante diferente, né, Valdo? Agora, praticamente é um excesso de oferta, né? É uma competição gigantesca, né? Eu comecei em 95 a trabalhar com crédito, não existia ainda o conceito de startup, né? Então, se você olha hoje, né, é fintech, é conta de pagamento, conta corrente, é instituição de pagamento começando a fazer antecipação de recebíveis, empresas de varejo criando a sua instituição de pagamento, criando a sua SCD e começando a dar crédito. Então, primeiro, é uma competição enorme, né? Se a gente olhar também para o contexto anterior, que o banco escolhia, só vou dar crédito para o assalariado e talvez um profissional liberal, agora começou a ter um monte de nicho, né?
consignado explodiu, veio consignado privado, começou a ter modelos de crédito para trabalhadores informais, começou a ser visto como nichos também, né, de oportunidades. Então, eu diria que a competição, o excesso de oferta é uma característica. Eu diria até, na minha visão, que tem muito aventureiro ainda. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu diria que a gente está no meio de um movimento, a gente não está no estágio final. Começou um movimento e ele vai ter um viraceira ainda. E como é que ele vai se estabilizar para um próximo passo? A gente tem novas formas de dar crédito também, né? Ainda pouco conhecido, mas a sociedade de empréstimo entre pessoas, né? O peer-to-peer, o empréstimo direto entre pessoas, empréstimo direto de pessoa para empresa, ainda é incipiente, mas começa a ter outras formas também, né? De a gente trabalhar como credor, que não é ser o grande credor, né? Tem um lado que eu acho que a gente ainda está vivendo, que é sobre a eficiência, né? A gente falava muito no passado ainda sobre credit score, risk score, sobre automatização, mas eu acho que de verdade, agora que eu diria que a maioria das organizações realmente chegou num ponto onde está olhando para a eficiência, onde chegaram no nível de automação aí que faz sentido, que teve muito gasto de energia ainda com esse lado de eficiência e automação, né? Modelo de score avança um pouquinho para alguns falando de machine learning, né? De modelos já não a lógica do passado da regressão, né? E para mim virou positivo, é algo também que não vejo todo mundo usando de maneira inteligente ainda, eficiente, mas já está no jogo também. E eu particularmente que vivi 8 anos no terceiro setor, né, falando de um crédito para negócios de impacto com funções sociais, para mim tem um nascimento de um olhar, se certos credores não querem olhar para essa função social do crédito também, e entender se tem uma outra forma de atuar dentro disso. Bom, vamos falar agora então do regulador, né? Como é que era o regulador no passado? No passado, quem fazia esse papel durante muitos anos foi o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, fundado em 1808 por Dom João VI, e o Banco do Brasil fez esse papel. Meu pai trabalhou no Banco do Brasil, ele era, naquela época, chamava de inspetor, né? Então, ele faz inspeção das agências do Banco do Brasil, mas às vezes ele era chamado para fazer também a inspeção de outros bancos. Então, o Banco do Brasil cuidava disso, cuidava tinha uma carteira de crédito no exterior, né? Em 1964, que foi criado o Banco Central, né? E muito legal do Banco Central ser independente, né? E ele tinha atuado, mas ele começou atuando muito mais para a proteção do sistema bancário, né? A preocupação dele era essa. E uma coisa também que aconteceu em 1995 foi a criação do Fundo Garantidor de Crédito, né? E também lembrando uma coisa, naquele tempo havia uma restrição muito grande para a criação de novos bancos, novas agências bancárias. Existia uma coisa que o pessoal chamava de carta patente. Você só podia abrir uma agência se tivesse uma carta patente, que era que nem parecido com táxi, né? Antigamente só podia ter táxi se tivesse uma autorização, e essa autorização valia muito. Então, valia muito também a carta patente para a abertura de agência de banco naquela época. Teve até uma experiência com bancos estrangeiros que o Banco Central fez, pensando em reduzir o spread, que era muito alto, tá? Abriu para banco estrangeiro, mas aconteceu o inverso, né? Em vez de baixar a taxa, os bancos começaram a trazer uma cultura de cobrar muito por serviço. Então, meio que piorou. Além de taxa alta, né, a gente passou a pagar por taxa de serviço. Então, como é que está hoje essa parte da regulação? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aqui, Valdo, pela oportunidade de estar falando com vocês. Acho que vou pegar um pouco do gancho aqui, tanto do AP como do Perotti, aqui em relação à mudança que teve no mercado, né? Se você pegar o credor aqui, o tomador, na verdade, ele quer imediatismo, está buscando uma experiência diferente, né? Até comparando com outros mercados, a experiência que ele tem para comprar qualquer produto melhorou muito durante o período. Assim como
a competitividade aqui, a competição, a busca, a oferta aumentou muito também nos serviços financeiros. Então, quando você vai para o lado regulador, qual que é o grande problema, né? Eu não consigo mais ficar como antigamente, sendo um inspetor, né, fazendo auditoria, controlando processo, auditando a cada ano, na verdade, as instituições para ver se ela está sólida o suficiente ou ela está conseguindo, nesse momento, garantir que o sistema continue sólido e fluindo ao longo do mercado. Então, o Banco Central aqui no Brasil, ele teve duas alternativas, né? Ou eu vou a reboque do mercado e continuo, na verdade, atrás, na verdade, das inovações que vão acontecendo e vou regulando conforme elas vão acontecendo. Esse é o modelo do Banco Central americano, é o modelo do Banco Central europeu. Tá? Então, ele primeiro deixa o mercado agir, e primeiro deixa o mercado colocar os produtos e depois ele vem atrás da regulação. Ou ele podia puxar o mercado. No caso do Banco Central do Brasil, nos últimos anos, dado toda a necessidade que tinha de fazer a regulação, o que o Brasil fez foi, não, eu vou puxar essa inovação. Eu vou incentivar a inovação, eu vou incentivar o mercado, eu vou entrar dentro do processo, não só como regulador, mas também direcionando como eu quero que o mercado vai funcionar lá na frente. Com isso, ele entrou com o Pix, entrou com o Drex, entrou com o Real Digital, entrou com todo o processo de organizar o mercado de forma que eu conseguisse tirar um pouco da simetria, que era o problema acho que quando você olha o problema de crédito, você tem basicamente duas grandes barreiras de entrada, né? Uma é a simetria de informação, que a gente comentou aqui anteriormente. Então, alguns bancos concentraram toda a informação, então você não consegue dar crédito. E se você não consegue dar crédito com informação, você acaba subindo a taxa de juros. Então, isso leva a uma taxa de juros mais alta. E o segundo é o problema de garantia, né? Que é um pouco como é que, uma vez que eu dou o crédito, tem uma garantia, como é que eu recupero essa garantia rápida? E hoje o Brasil ele é talvez um dos países mais burocráticos na recuperação de garantias, e isso também encarece o crédito, que é um processo burocrático. Então, o que o Banco Central fez aqui nos últimos anos, e vocês acompanharam essa evolução, foi: beleza, vamos começar a simetria de informação, vamos entrar mais forte com o Open Finance, vamos definir novos meios das pessoas poderem transacionar. Isso equilibra um pouco o jogo no mercado, e depois a gente vai falar um pouco do futuro, a gente vai falar um pouco como é que essa informação vai ser utilizada. E também, do lado do Drex, lá com o Real Digital, o que ele está colocando é como é que eu consigo deixar o processo de recuperação de garantia mais rápido, mais fluido. Isso também força a que tenha uma baixa do custo de crédito ao longo do tempo. Então, o Banco Central do Brasil ele tem uma condição muito favorável, na verdade, em relação aos outros países, porque ele tomou essa dianteira, ele tomou esse protagonismo de mudar o mercado para direcionar tanto competitividade como a simetria de informação. Obrigado, Paulo. E agora, AP, a gente viu o passado, viu o presente, né? A gente aprende com os erros e acertos do passado, do presente. Tem coisa que a gente está fazendo e que não deveria fazer. E o futuro do tomador, como é que você está vendo? Bom, sabe que a gente tem um amigo em comum que sempre me diz que é sempre muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Então, falar sobre o futuro é sempre divertido porque tudo cabe, né? Mas qual que é a minha visão aqui? O que eu estou enxergando? Eu acho que tem uma tendência que está começando a mudar, que é a questão da propriedade dos dados, né? A Web3, hoje os dados, os nossos dados, né, eles estão aí disponíveis e são utilizados por diversas empresas para diversos processos de tomada de decisão, mas eu acredito que esse tomador no futuro ele vai ter mais autonomia nessa propriedade dos dados, nessa escolha. Eu quero fazer negócio com você e eu vou permitir que você use meus dados para isso. E eu acho que a quantidade de dados é exponencial, vai ser muito grande. E eu acho que o público, de forma geral, está se acostumando com essa história de ter muito dado, de ser traqueado, né, em tudo que faz. Mas eu acho que essa mudança no sentido do ownership, né, da propriedade desses dados, essa é uma tendência que eu acho que pode acontecer. A segunda, eu acho que pega num aspecto que é a saúde financeira. Hoje o Brasil tem 82 milhões de inadimplentes. 82 milhões de pessoas inadimplentes no Bureau da Serasa. 82 milhões de pessoas, se a gente fosse ranquear, é o 20º maior país do mundo. É mais gente do que tem na Alemanha, mais gente do que tem na França. Então, a gestão financeira das pessoas é algo que precisa mudar.
né? E aí entra talvez uma das ferramentas, né, mais revolucionárias que a gente vai ver na nossa vida, que foi a chegada da inteligência artificial. E com a inteligência artificial, talvez a gente consiga democratizar mais essa questão da saúde financeira, essa educação financeira, de forma a deixar, enfim, as pessoas um pouco mais donas do seu mundo financeiro, né? Você vê diversos players aí, diversos bancos, fintechs, etc., tentando de alguma forma tocar um pouco isso, né? Tentando ajudar você ali no seu gasto mensal, onde você está gastando no restaurante, é supérfluo, não é? Isso é uma coisa que está começando a aparecer. Agora, a possibilidade do tomador, né, dele ter uma inteligência artificial realmente diferenciada nesse sentido é muito grande, né? Tem muito espaço para crescer. Talvez o tomador queira não só essa dica mensal e essa informação de onde eu estou endividado, como é que eu faço, onde eu refinancio, o que eu não refinancio, mas até no momento de compra. Assim, hoje a tecnologia permite que você, né, e talvez você, credor, esteja no momento da decisão do consumo, ajudando e orientando o tomador a decidir se ele compra ou não compra, decidir se ele vai sair para que restaurante que eu vou, onde que eu posso, que cabe no meu bolso, né? Vou pagar com Pix, vou pagar parcelado, vou pagar à vista. Putz, não vai pagar parcelado não, porque você já tem muita parcela. Se você não pode pagar à vista, então você não vai comprar. Então eu acho que essa mudança aí da saúde financeira é uma coisa que deve crescer e precisa crescer, né? E talvez para fechar um pouco desse futuro, eu acho que ainda ligado à inteligência artificial, eu acho que entra o tema de fraude, né? A gente já vê hoje a indústria de fraude usando muito inteligência artificial. Talvez tenha sido uma das o mundo do risco do crédito, da cobrança, sem dúvida foi um pioneiro no uso de dados e do que hoje virou inteligência artificial, mas a fraude talvez seja o mais intenso nisso, né? Modelos de redes neurais, machine learning, então a gente vê muito investimento nesse sentido e realmente é bem útil. Mas também a gente vai ver o outro lado da moeda, né? A gente vai ver o lado do fraudador, o fraudador usando a inteligência artificial para cometer fraude. Então esse é o outro lado da moeda aí que eu também acho que vai fazer parte da vida das pessoas, essa questão da fraude. Obrigado, AP. E agora, Marcos, a parte do credor, né? E especialmente você que tem uma experiência diferenciada, né? Faz algum tempo você saiu do crédito padrão, você olha muito a sustentabilidade, terceiro setor, ESG. Como é que você está chegando, prevendo o que vai ser no futuro essa parte do credor? É uma talvez muito pessoal minha, mas eu acredito demais que o crédito tem uma função social aqui na nossa sociedade, né? Que se a gente olhar aquele passado, se perdeu um pouquinho, né? Era mais o crédito porque eu tenho poder, eu vou fazendo, eu ganho dinheiro e a gente vai indo. E quem puder pegar, pega, quem não puder, não pega. Né? Se a gente olhar o que o AP falou agora aqui também, me veio a sensação de que o poder está migrando cada vez um pouquinho mais aqui para o tomador. Né? E é menos esse espaço de que, não, eu tenho aqui o meu produto, eu coloco e quem quiser vem. Né? Então eu acho primeiro que tem um lado que a gente botou a palavra aqui, contexto. Né? Que qualquer credor vai ter que ser um ótimo observador. Ele vai ter que saber fazer leitura de contexto. Ele vai ter que entender o que está acontecendo, o que está se movimentando, né? Quem que é um público-alvo que pode fazer sentido. Acho que cada vez mais vão ser públicos de nicho, né? Que vão querer, sim, como cliente, as suas necessidades atendidas e vão ser mais exigentes de realmente ser um produto financeiro coerente, né? Com orientação financeira adequada, que faça sentido para ele aqui em todos os níveis. Né? Então, aquilo que a gente falava de foco no cliente, que eu ouvi falar a vida toda, mas eu acho que ainda foi muito pouco feito, eu acho que a gente realmente vai entrar nessa fase, onde o credor tem que saber observar, fazer boa leitura, e fazer boa leitura do contexto interno também. De pensar, eu não sou mais crédito para tudo. Qual é o meu lugar único dentro desse espaço do crédito? Né? E o segundo ponto que o Valdão trouxe, né? Eu estou há 8 anos trabalhando no meio de negócios de impacto socioambiental, de microcrédito,
Se eu olho o nosso papel no Brasil, eu acho que o próximo passo do crédito é como ele cria novas realidades para ele chegar de forma acessível para empreendedorismo, para PMEs, né, pequenos realmente negócios, para pessoas físicas, para microcrédito, né, que hoje ainda os modelos de negócio não permitem, né? Alguns já começaram a entrar, mas tem todo um espaço usando inteligência artificial, usando tecnologia e usando talvez outros modelos mentais que façam a gente poder chegar, né, e oferecer um crédito que realmente atende a necessidade, né, do Brasil. E eu acho que até que como modelo de negócio, tem muita oportunidade aí. Só que a gente tem que pensar diferente. Talvez juntando o lugar único de mais de um credor ou com outros players que não são credores, né, e a gente começar cada vez mais a entender que não é sobre precificação a risco. Precificação a risco já chegou no seu limite e um monte de negócio e pessoas não estão sendo atendidas como poderiam ser e desenvolver o Brasil. Então, como é que a gente faz diferente essa lógica aqui? Como é que a gente faz valor compartilhado mesmo? Cria lógicas de modelo onde desenvolvimento de empreendimento, né, gestão, orientação financeira, apoio técnico, vem junto com o crédito. Para mim, não deveria existir mais no futuro o crédito sem o seu credor ter uma parceria que oferece junto todo o lado do desenvolvimento, que inclusive mitiga o risco do crédito e permite a gente poder operar em outro patamar. Obrigado, Perotti. E, Kaoru, você mesmo apontou, né, o Banco Central, em vez de ser meramente um fiscalizador, um regulador, né, surpreendentemente, a gente está no meio de uma revolução que foi trazida pelo próprio regulador, pelo próprio Banco Central, né, com uma inovação mundial, né, um PIX, um JAX, né, e falando de outras coisas também, né, o Banco Central criou uma agenda verde, uma agenda de sustentabilidade, né. O que mais que ele tem de surpresa aí para a gente no futuro? Vamos lá, eu acho que tem algumas outros pontos, fatores que eles têm que... Tem alguns outros fatores que Tem alguns outros fatores, na verdade, que estão acontecendo ao mesmo tempo ali que o AP falou muito de informação, de dados. Acho que a primeira mudança que já começou, na verdade, na segunda fase, mais uma terceira fase vai ser mais importante, é justamente essa democratização da informação. Então, quando a gente olha muito da evolução que a gente tem em inteligência artificial, do uso de ferramentas novas, isso depende que eu tenha informação disponível para tirar a simetria que eu tenho no mercado entre as instituições financeiras que vão conceder o crédito. Acho que esse talvez seja o primeiro ponto, e isso bate na agenda do BC-Hash lá, que é justamente a agência do Open Finance, a agência onde você traz não só, e onde está evoluindo, não só no primeiro momento, que foram as instituições financeiras, bancárias, depois já tem as instituições, as empresas de serviços, já tem o varejo, já tem a seguradora, já tem as empresas de previdência, que na verdade estão fornecendo as informações de todo o mercado da vida do cliente como um todo. Então acho que essa talvez seja a primeira grande mudança que deve proliferar aí ao longo do tempo, porque quanto mais democrática foi o acesso a essa informação, e se está começando a se formar algumas, eu não falo que é uma bolsa de dados, mas algumas centralizadoras de informações que permitem que todas as instituições vão ter acesso, e isso o regulador está fomentando bastante forte, então ele está forçando, não só no Banco Central, mas outras agências reguladoras também começam a atuar para que tenham essa disponibilização da informação de uma forma no mercado. E num segundo ponto, pelo lado do credor, acho que o Pedotti comentou agora, é que também a oferta de produtos ela acaba sendo muito mais customizada. Então, eu não tenho mais um one size fits all, né? Então, não é um crédito que você toma e serve para qualquer coisa que você tem. Então, ao você ter muito mais conhecimento do comportamento do cliente, das informações que o cliente tem, da vida dele, você consegue colocar um crédito muito mais direcionado, e quanto mais direcionado o crédito e mais conhecedor foram as instituições da vida do cliente, ele conseguir crédito com um risco muito mais baixo. Por que isso para o regulador é importante?
Porque quanto mais informação, e quanto mais controlado seja e mais adequado o crédito para o seu cliente, menor a exigência de capital que eu tenho para as instituições. Então eu começo a ter eu tiro, na verdade, excesso de capital, o excesso de reserva que os bancos e as instituições têm que manter por conta da incerteza que eu tenho no crédito. Ele deixa um colchão. Para tirar esse colchão adicional do que seria o capital que ele precisa para gerenciar o negócio, eu preciso ter muito mais certeza da qualidade da informação, a qualidade do crédito que eu tenho que dar. Então, acho que talvez esse seja o segundo grande movimento que esteja acontecendo, né? E eu acho que futuramente, só para dar um exemplo aqui também de como isso pode ir para um extremo, né? Esse talvez seja um modelo do Banco Central, modelo governamental de dados da China, onde ele pegou as empresas e forçou a criar uma bolsa de dados. Então aqui, a gente está ainda no processo de democratização, lá ele está monetizando essa informação e deixando disponível para todo mundo quando ele desenvolver. Então esse é seria um extremo, né, de você conseguir ter toda a informação disponível para todo mundo, para que a iniciativa privada possa competir em pé de igualdade aqui e conseguir dar o melhor serviço para o seu cliente. Talvez esse seja o extremo aí que a gente possa caminhar no futuro próximo. Obrigado, Kaoru. Continuando o que o Kaoru está falando, né, teve uma coincidência. Semana passada eu encontrei um colega que já trabalhou com a gente e hoje em dia ele atende mais banco internacional. E aí ele ajuda a cumprir as exigências, né, que é, às vezes, completamente diferente do país de origem do banco, né? E ele me fez uma pergunta, assim, surpreendente. Ele falou: você conhece a resolução 18, que é a resolução do Banco Central, junto com o Conselho Monetário? Eu falei: nunca ouvi falar. Ele falou: olha, os bancos internacionais eles estão preocupados com isso. É uma resolução que saiu no final do ano passado. Os caras leram a resolução, né? Ele acha que a maioria do pessoal não conhece, não leu, né? Eu tive perguntando aqui para os amigos. O pessoal também nunca ouviu falar. E é uma coisa séria, né? O que aconteceu? Tem o Banco Central, para compor os dados da central de risco, ele pede para os bancos mandarem relatórios mensais e ele consolida isso. Aparentemente, segundo esse meu amigo, os bancos não dão muita bola para isso, para a qualidade da informação que estão mandando para o Banco Central. E aí, no final do ano passado, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional resolveram acabar com a brincadeira. Então, eles emitiram essa resolução conjunta, que é a resolução 18. Tá? Eu acho que, pessoal, vocês deviam chegar em casa e dar uma olhadinha nisso. Tá? E que é o seguinte, é para levar a sério os dados. Então, o Banco Central está exigindo, e o prazo é o final desse ano, a partir de 1º de janeiro começa a ter multa, né? Ele passa a responsabilidade pela qualidade dos dados para a alta administração da empresa. E são 12 itens de qualidade: rastreabilidade, confiabilidade, integridade. É bom dar uma olhadinha, a resolução é muito interessante, está num nível bem legal. Tá? E ele, de novo, ele passa a responsabilidade para a alta direção da empresa e exige a criação, repetindo, exige a criação de um diretor responsável pelos dados, um diretor independente. Tá? Acho que é legal, dá uma olhadinha. Tá? Então, só para reforçar esse ponto do regulador, que ele é inovador, né? O Kaoru falou, começou com o Open Banking, passou por o Open Finance, agora ele está falando do Open Economy, envolvendo outras áreas também. Né? Pessoal, e é isso, né? Agora vamos para os nossos convidados fazerem as considerações finais. AP, quer fechar? Bom, primeiro, Valdo, obrigado pela mediação. Kaoru e Pedotti, prazer estar com vocês. Profissionais aí super respeitados do mercado. Conheço há muito tempo, não vou dizer quanto, para não entregar nossas idades, mas obrigado aí pela participação aqui. Manfio também pelo convite. E acho que fica só de pensamento aí no final, né, sobre o
o tomador aí, que eu estava comentando mais sobre esse perfil do tomador de crédito, do consumidor, acho que essa transição, né, onde talvez o poder estava mais do lado do credor e ao longo do tempo ele foi virando para o lado do cliente, eu acho que ele vai só se intensificar, né? Então, assim, o cliente no final é quem manda, o tomador de crédito, o consumidor, ele afinal vai acabar dando vai acabar determinando o que o mercado vai virar. E aí você pode pegar de exemplo aí, por exemplo, no mundo de cartão, né, que eu acho que a maior parte das pessoas aqui está no mundo de cartão, o exemplo da experiência experiência do usuário UX, né, que o Nubank trouxe há talvez 10 anos, 15 anos atrás, e virou padrão, né? Hoje virou padrão. Hoje todos os aplicativos têm experiências de usuário muito mais simples, fluídas, não só nos bancos e não só em cartões, como em muitas outras indústrias. Então, no final, quando você faz alguma coisa diferente e o cliente aprecia, isso acaba virando a regra, né? Mas mais uma vez, obrigado a vocês também pela participação. Marcos, Eu vou começar pegando um gancho do tomador aqui, para a gente perceber que o mundo está mudando, né? A semana passada eu estava num evento de impacto, de economia de impacto, né? E eu estava com uma empreendedora que me procurou depois do meu painel e falou: queria conversar com você. Está na casa dos 50, 60 anos de idade, tem uma loja de artesanato indígena em Paraty, fatura 2 milhões mais ou menos por ano. Ela sentou e falou: eu não conheço nada de financeiro, já tenho há 25 anos a loja, tenho alguns empréstimos. Faz um mês eu comecei a conversar com o Cloud, com a inteligência artificial. Queria te mostrar. Eu estou discutindo com ele todas as minhas decisões de crédito a partir de agora. Ela me trouxe toda essa análise de como é que está o meu endividamento, se é saudável, se não é saudável. Me trouxe 3 ou 4 alternativas de próximos passos, de se eu tenho que trocar dívida, eu não tenho que trocar dívida. Né? Eu vou pagar a versão paga e vou fazer um curso, porque eu estou aprendendo a partir disso. E alguém que nunca teve mentor, nunca teve nada, mas já mostra. Alguém na casa de quase 60 anos de idade, numa cidade menor, já começando a fazer esse movimento que a gente está falando aqui. Né? O outro ponto que eu queria falar, eu não sei se vocês conhecem, mas tem todo um mundo também aí no crédito, que a gente chama de instrumentos de blended finance. Instrumentos de finanças híbridas. Então, eu falei muito a história do papel social do crédito, então tem lógicas invertidas agora. Começa a ter instrumentos financeiros, quando é um FDIC, por exemplo, um fundo, que ele tem uma cota subordinada, que ele vai com a intenção de absorver a perda, e não com a intenção de ter o maior lucro. Então, quando você fala de microcrédito, quando você fala de pequenos e médios negócios, você tem, por exemplo, o Fundo Estímulo, que nasceu na pandemia, com uma cota subordinada de 60 milhões de dinheiro de doação. E daí ele tem mais 2 cotas do outro lado de investimento, e daí ele consegue fazer um preço mais acessível para pequenos empreendedores, e junto ele tem parcerias de trazer desenvolvimento desses negócios também. Né? Então é um mundo que vem crescendo nos últimos 5 anos, é algo novo, mas é algo a gente considerar também, principalmente quando a gente olha pela ótica do credor. Né? E por último, eu queria deixar uma provocação e um convite. Né? Se você quer experimentar um olhar de crédito de uma forma diferente, né? A TRE, ela é correspondente bancário de uma plataforma de empréstimo coletivo, né? Junto com a Mova. Né? Nós estamos aí com um programa que é para empreendedorismo de impacto socioambiental do Norte e Nordeste. Tem 6 negócios que estão na plataforma. Né? E você pode, a partir de R$10, entrar e ser parte de um empréstimo coletivo. E é um empréstimo com juros de 10% ao ano, onde você troca juros por impacto na história, né, e experimentar. Né? Já foram 115 negócios para essa plataforma, já trouxemos aí 900 investidores pessoa física, e é uma outra forma de olhar para o crédito. Né? Conectando com nossos valores pessoais, conectando com o que a gente acredita, honrando o empreendedor que está fazendo algo no mundo que eu gostaria que fosse feito. Né? Então, deixa esse convite de quem quiser experimentar aí, né, um uso consciente do dinheiro de uma outra forma, entrar na plataforma, entrar no programa zuni.com.br e experimentar olhar o crédito por uma outra ótica também. Kaoru.
Só para terminar, né, acho que falando aqui do ponto de vista mais regulador, né, não posso deixar alguns recados aqui para as instituições, né. Acho que a gente falou muito de dados, né, o Valdo falou um pouco da resolução 18 aqui, são 12 pontos para vocês olharem, porque isso realmente é um ponto de virada do Banco Central em relação a como ele está entendendo a questão da disseminação de informação e como que vai ser feito esse trabalho de informação dentro do mercado. Então esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante, eu não sei quem que acompanhou aqui o relatório de estabilidade financeira que saiu agora, do Banco Central, aqui o último, e as mudanças regulatórias que estão acontecendo, principalmente no universo de SCDs, IPs, as startups aqui, as fintechs, em relação aos requisitos de capital, de investimento, etc., dos próximos meses. Tá? O que aconteceu? Né? Eu acho que a gente saiu do primeiro momento lá atrás, de um Banco Central muito regulador, que controlava basicamente aí a sobrevivência do sistema, né, a solidez do sistema. Passamos por um momento em que o Banco Central, para tentar forçar um pouco mais a disseminação e o crescimento do mercado financeiro e a competitividade do setor, incentivou muitas startups e muitas empresas a entrarem no mercado. E vocês ouviram também nos últimos meses que isso gerou alguns problemas, né? A gente tem alguns problemas que foram gerados, várias instituições quebrando, várias instituições aí que estão sendo liquidadas pelo Banco Central, porque não estão com o nível de observância ou o nível de solidez necessário para continuar operando. Então agora a gente vai para a terceira fase, né? Então nem tudo são flores. Então, obviamente, o Banco Central foca muito em inovação para puxar o sistema, mas agora ele fala assim, agora inovação com responsabilidade. Tá? Então a terceira fase aqui vai ser um processo de responsabilização muito forte. Se você vê o relatório de responsabilidade financeira, que agora, de julho agora até 28, você tem um crescimento gradual de capital das instituições. 25% a mais agora, depois 50%, 75%, 100% até 2028. Se olhar hoje, dentro do relatório, tem 679 instituições que não se enquadram no requisito de capital mínimo. Tá? Então todo mundo agora vai ter que começar a trabalhar, vai ter um processo de consolidação, vai ter um processo de fusão, vai ser um processo de ajuste, na verdade, para continuar com a solidez necessária. Então não basta só ser inovação, na verdade isso gerou a competitividade, gerou talvez a possibilidade de ingressar no sistema financeiro, mas agora resta também do Banco Central, do ponto de vista regulador, a obrigação de controlar que esse ecossistema ele seja sustentável ao longo do período. E para isso, na verdade, agora vem uma fase um pouco mais dura, vamos dizer assim, de requisitos, de obrigações que essas instituições vão ter que cumprir para continuar operando no mercado. Tá? Então, acho que essa talvez seja o último recado aqui para vocês estarem ligados, né, porque isso está acontecendo, né, e isso deve endurecer um pouco mais ainda ao longo dos próximos meses, dados os problemas que foram gerados ao longo do tempo. Tanto para isso, como do combate à fraude, que o AP tinha comentado também, que é uma outra, um efeito colateral, na verdade, da inovação. O que aconteceu também foi a proliferação aqui do cybercrime, aqui, que também é uma outra preocupação bastante forte, onde o Banco Central vai estar atuando muito mais fortemente nos próximos meses. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kaoru. Aliás, por falar em Banco Central, na semana passada eu tive assim, uma surpresa super legal. Né? A gente lembra quando o presidente do Banco Central ele era crucificado, o Campos Neto era culpado de tudo, né? Aí teve a troca. E aí, cara, na semana passada o Galípolo, né, falou, né, e a fala dele foi surpreendente, porque foi uma fala muito calma, muito técnica, mostrando realmente o que acontece, porque a inflação porque a taxa de juros é alta da Selic, né? E uma visão totalmente independente. Tá? Ele mantém a independência do Banco Central, o que é ótimo para a gente, não é uma notícia excelente para a gente. Acho que a gente termina aqui esse painel, a gente agradece a vocês, agradece ao Fernando de novo por dar essa oportunidade para a gente. E eu agradeço aos três aqui, que é sempre uma oportunidade de estar aprendendo com eles. Esses caras têm uma experiência incrível, né? E eu fico sempre ansioso, eles nunca têm tempo de conversar, mas eu acho que eu consegui aproveitar esses 40 minutos que a gente teve junto, né? E aprendi muito. Obrigado. Pessoal, obrigado também. A gente acaba aqui.